Olá, meus amores! Olha, o tema da nossa aula de hoje é temperatura e suas unidades. Olha, nós já tivemos aulas aí falando sobre temperatura. Agora a gente vai dar uma aprofundada mais nesse assunto, ok? Vamos lá? Gente, temperatura e calor é a mesma coisa de termometria e calorimetria. Só que com esses nomes vocês vão ver lá no ensino médio. Tudo que eu vou falar aqui, o professor lá no ensino médio vai falar. Só que ele vai aprofundar mais. Então vamos prestar atenção, tá certo? Olha, será que hoje a gente pode dizer que está muito quente ou que está muito frio? Será que eu posso dizer que a temperatura está muito alta ou muito fria? Será que o termo quente ou frio realmente nos interessa? Vamos ver isso. Porque primeiro, gente, a gente tem que diferenciar esses dois conceitos de extrema importância, tá? Que é temperatura e calor. Acho que vocês estão lembrados, mas vamos revisar. Olha, eu tenho aqui 2 chás. Um servido ao modo oriente e um servido ao modo ocidental. O oriente, ele é servido quente. E no ocidente, ele é servido frio. Presta atenção nesse quente. 35 graus. Será que está muito quente em relação à nossa temperatura corporal? Nossa temperatura corporal entre 36,5 a 37 graus, não é isso? Ele está quente? Não, né? Dá até para tomar, né? Tá bom, né? Agora, pensa em 100 graus. Tá quente? Toma esse chá nessa temperatura para ver se tu não vai perder a língua. Vai queimar tua língua vai cair. Então, para nossa temperatura corporal, isso aí tá pegando fogo, né? Ninguém vai tomar um chá com essa temperatura. Mas, se eu comparar com a superfície do Sol, 100 graus é quente? É não, né? É frio. Então, gente, percebem que o termo quente não é adequado? Vamos agora lá para o chá do ocidental, né? Servido gelado, servido frio. Vamos pensar em 20 graus. 20 graus Celsius. Gente, tá frio, né? Tá em relação ao nosso corpo, a temperatura corporal. Mas se eu comparar com a temperatura lá do Alasca, que chega a ter medidas de menos 62 graus. E aí, tá frio? Não, né? Em relação ao Alasca, esse chá aí, ele está quente. Então, percebem que esse termo quente, esse termo frio, não é utilizado em ciências? Olha, vamos seguindo aqui. Presta atenção aqui. Olha esse chá aqui. Olha as moléculas, tudo é formado por moléculas. Vejam as moléculas desse chá, elas estão bastante agitadas. Então, quando essas moléculas estão agitadas, ou seja, com maior agitação, então esse meu chá, ele tem uma maior temperatura, ok? Agora, vê esse. Olha agora as moléculas desse chá. Olha como elas estão quase relax, bem tranquilas. Elas estão com um grau de agitação bem menor. O que é que leva a gente a concluir? Que quando tem menor agitação, menor temperatura, baixa temperatura, ok? Olha só agora. Alta temperatura e esse com baixa temperatura. O que é que a gente pode perceber aí? O que tem alta temperatura está com um grau de agitação de suas moléculas bem maior. E o que está com baixa temperatura está com um grau de agitação de suas moléculas bem menor. A gente nós já podemos definir o que é temperatura. É a medida do grau de agitação das moléculas. Lembra? Se as moléculas estão com muita agitação, ou seja, com maior agitação, a temperatura é maior. Se elas estão com pouca agitação, sua temperatura é o quê? Menor. Olha, alta temperatura, porque esse chá
do Oriente, eu posso considerar ele com uma alta temperatura, porque o grau de agitação de suas moléculas é maior, ok? E porque esse chá que é servido lá no Ocidente, eu posso dizer que tem uma baixa temperatura ou tem uma menor temperatura, porque o grau de suas moléculas, de agitação de suas moléculas é bem menor. Deu para entender, né? Então, vamos lá. A temperatura, gente, ela pode ser medida em graus, certo? A gente já viu que a temperatura, e essa temperatura, ela pode ser medida em graus. E quais são esses graus? Olha só. Graus Celsius, que foi esse cara aí que inventou, ó, Anderson Celsius. Pode ser medida em Fahrenheit, que foi esse cara aqui, ó, que descobriu essa escala, Daniel Gabriel. E pode ser em Kelvin, que foi esse cara aqui, ó, William Thomson, que é também conhecido como o primeiro Barão Kelvin. Vejam que todas as outras letras, os outros símbolos, eles têm uma bolinha que significa grau, e o Kelvin não tem, tá, gente? É a única que não tem. Então, vamos seguir. Olha só. A gente já sabe o que é temperatura, que ela mede o grau de agitação, né, das moléculas. Se a agitação for alta, a temperatura está alta. Se a agitação for menor, a temperatura está baixa. E o que é o calor? É o compreendido a partir do trânsito de energia entre corpos. Poxa, professor, que danada é isso? Olha só. Lembra do chá? Esse chá aqui é oriental, né? Que está com grau de moléculas bem agitadas, ou seja, com a temperatura maior. E temos esse outro chá, que é do Ocidente, que o grau da agitação de suas moléculas é bem menor. Então, está com uma temperatura, o quê? Mais baixa, menor. Olha o que acontece. Nesse chá aqui, que o grau de agitação da temperatura é bem maior, porque as moléculas dele estão bastante agitadas, elas saem. Porque fora dessa xícara, gente, tem ar, né? Elas saem dessa xícara e se colidem, ó, com uma moléculazinha de ar. E vai se colidindo, se colidindo, se colidindo, até chegar no outro corpo, no caso aqui no outro chá, que está com o grau de agitação menor. Percebam essas setas vermelhas. Vejam, elas sempre vão sair do corpo, ou no caso do chá que está com o grau de agitação maior, ou seja, que está com a temperatura maior, sempre em direção ao corpo, ou seja, a esse outro chá que está com temperatura menor, ou seja, que está com o grau de agitação de suas moléculas menor. E esse trânsito aqui, essa troca de energia, esse processo que sai de um corpo que tem maior energia, que tem maior temperatura, maior grau de agitação em direção ao corpo que tem um menor grau de agitação de moléculas, ou seja, a menor temperatura, isso se chama calor. É esse o trânsito de energia, ok? E isso vai acontecendo até que ele chegue a equilíbrio térmico. Mas, professora, o que é equilíbrio térmico? Gente, equilíbrio térmico é quando essas duas bebidas, esses dois chás, eles ficam com a mesma temperatura. Ou seja, a temperatura não vai existir mais um chá que tenha a temperatura maior e nenhum outro com temperatura menor. Eles vão ser o quê? Iguais. E quando eles estão em equilíbrio térmico, vai existir calor? Não, porque calor, para existir o calor, para existir esse trânsito, tem que ter temperaturas diferentes. Como assim, professora? Tem que ter um corpo que tenha a temperatura maior, que vai em direção a um corpo que tem a temperatura o que menor. Se eles chegarem em equilíbrio, então esse trânsito acabou. E se acabou, entre eles não existe mais calor, ok? Então vamos lá. Olha só. E esse calor pode ser medido como? Gente, a gente viu lá que temperatura era medido em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E calor?
Calor é medido como? Olha, em joules, em calorias. Viram? Então, vamos seguir, ok? Pessoal, a temperatura corporal, ou seja, a nossa, ela é medida por um objeto chamado termômetro, tá? Todo mundo tem um termômetro em casa, né? Olha só, existem vários tipos de termômetros, ok? Olha, temos esse que é o termômetro chamado de mercúrio, né? Que é um dispositivo antigo. Olha, ele é fabricado em um vidro fino e frágil, com uma quantidade pequena de mercúrio e um tubo capilar da espessura de um fio de cabelo em seu interior. Ó, gente, como todos os líquidos, o mercúrio ele expande a ser aquecido, o que faz com que ele chegue a uma certa altura dentro desse tubo, que marca seus valores, que pode ser marcado em Celsius ou Fahrenheit, tá? Nós temos esse outro aí, que é o tipo de termômetro mais comum, certo? Que é o digital, né? Ele é uma boa opção básica. Eles produzem leituras precisas de nossa temperatura quando usados corretamente, tá? Esse tipo de termômetro, ele pode ser colocado embaixo da axila, mas para a leitura dele ser bem melhor e precisa, no caso, se colocarmos debaixo da nossa língua, a leitura será bem melhor, tá? É um pouco incômodo, né? Ele incomoda um pouquinho, né? Colocar ele debaixo da língua, né? E assim, toda vez que fizer esse tipo de uso, colocando ele na boca, tem que fazer a higienização dele. Nós temos também esse daqui, que é o infravermelho. Olha só. Como o próprio nome sugere, ele é um termômetro também de contato. Não precisa pressionar o dispositivo contra a pele ou colocá-lo na boca. Esse tipo de termômetro usa a tecnologia de infravermelho para detectar o calor proveniente da superfície da pele. Gente, esse termômetro aí é o mais indicado para serviços essenciais e o comércio. E é ele que está sendo utilizado como uma medida de enfrentamento do Covid. Nas barreiras sanitárias, nos hospitais, é esse daí, tá ok? Vamos seguir. Escalas termométricas. O que são escalas termométricas? Olha, gente, são utilizadas para medir a temperatura. E o que é mesmo temperatura? Grau de agitação das moléculas. Então, escalas termométricas são isso. São utilizadas para medir a temperatura, ou seja, medir o grau de agitação das moléculas. Lembra? Moléculas mais agitadas, temperaturas maiores. Moléculas menos agitadas, temperaturas menores. E nós temos essas escalas aqui, ó. Já existiram diversas escalas, certo? Mas no longo da nossa história, apenas 3 são utilizadas nos dias atuais. Sendo elas, olha, a gente já viu, Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. Presta atenção aqui, gente. Olha, essas escalas têm algo em comum. Sabe o que é que elas têm em comum? É que todas elas usam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água. Tanto a escala termométrica Celsius, ou a Fahrenheit, ou a Kelvin, elas utilizam como padrão os pontos de fusão e de ebulição da água, ok? Não esquece. E acessa o outro vídeo, tá? Não faz o teu exercício não, gente, sem antes prestar atenção nessa aula. É o único jeito mais fácil que eu posso ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, tá? Te espero na outra.